agora meus filhos, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos, o latir dos cães, reitero uma vez mais, não sou religioso. Sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Porque meu pai disse que eu sempre devo insistir em explicar que não sou religioso, porque religioso é uma profissão não reconhecida por ele. Ninguém pode religar Deus com ninguém. Isso é uma invenção humana. Porque Deus é onipresente, Ele vivifica cada célula de vosso corpo e cada partícula de vosso sangue. Não podeis fugir dele, nem na hora de cometer um delito, um pecado. Como é que precisar de alguém para vos religar com ele? Religar, religião, religar dorati. Ninguém precisa de se religar com Deus se levar em conta o que eu falei há 2000 anos. Quando eu disse, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo do que se passa e te abençoa, disse Mateus 6, versículo 6. Portanto, fala com o Pai direto. Para quem na religião, para quem na igreja? Fala com Ele. Ele é o único consolador, o único que protege, o único ser digno de adoração e veneração, o único ser digno de louvação. Tenham todos a minha paz. Que venham as perguntas. Pessoal, se vocês têm alguma indagação a fazer ao INRI, informe aqui no chat da respectiva rede social que vocês estão conectados, mas informe a localidade, o nome ou pseudônimo, por gentileza. E acessem os sites henricristo.org.br ou henricristo.net, onde está disponível a literatura da Souche, dentre as quais o Despertador Explosivo, volume 1 e volume 2. Gratuitamente, gente. Baixem depois da live do INRI a literatura. Nelson de Vancouver, Canadá. É verdade que vivemos no paraíso? O paraíso é aqui e agora? Depende de cada um. Se tu te conectas, se tu estabeleces uma simbiose com o Senhor da vida e do destino, com o Criador Supremo, então tua vida pode ser um paraíso. A tua casa, o teu jardim pode ser um paraíso. Onde estiveres poderá ser um paraíso se estás em harmonia plena com Deus. Como eu já ensinei há 2000 anos, tu ora para o Pai, no quarto pode fechar, e Ele te inspira, te ilumina. Então tu pode estar no paraíso e outros não estão. Aqueles que estão sem a conexão, sem estabelecer a simbiose com o Senhor da vida e do destino. Então, se tu consegues isso, sim, poderás estar vivendo no paraíso, porque o paraíso é no teu cérebro quando estás em harmonia com o cosmos, com o infinito, com Deus. E o inferno, o purgatório também no teu cérebro, se estiveres mal. Tenham todos a minha paz. Odin, de Salvador, Bahia. Inferno existe? Por que precisamos de salvação? Precisamos nos salvar de quê? Acabei de falar do inferno, e já falei muitas vezes. O inferno é uma criação do imperador Constantino. Quer dizer, é dele e dos herdeiros dele. O imperador Constantino que fundou a igreja dele. Quem quiser vai estudar a história vê que eu estou falando a verdade. Igreja Católica Apostólica Romana foi fundada por ele e os apóstolos dele. Que os meus apóstolos já faziam mais de século que eu tinha desencarnado, ele também. Ele e os apóstolos dele fundaram a igreja romana, Católica Apostólica Romana, que é cuja sede em Roma. E inteligentíssimo ele, porque ele percebendo que quanto mais matavam cristãos, mais se multiplicavam, porque os parentes dos cristãos que eles matavam, que não eram ainda cristãos, viravam cristãos depois, até por indignação de ver o parente sacrificado. E daí quanto mais foi se multiplicando os cristãos, ele num golpe assim, sapiente, ele tentou e conseguiu paganizar os cristãos, fingindo cristianizar os pagãos. E como prova que ele paganizou os cristãos, e não que, ao contrário, ele inclusive deu um dia para o meu nascimento, que ninguém sabia até então. Ele, o imperador Constantino, diz que eu nasci dia 25 de dezembro, que até hoje festeja essa data, por ele. E também mudou o dia do Senhor, que era sábado para domingo, enfim. Então ele, o imperador Constantino, que fez tudo que nós temos aqui. Ele pegou um pouco da minha doutrina, sim, que ele pegou, e ele foi acrescentando. Então o inferno é uma coisa que os herdeiros dele inventaram para manter um controle mais diabólico sobre os
escravos, sobre os súditos, sobre os que creem nele, o que creem no que ele ensinou. Imaginem isso que absurdo. Quando criança, no catecismo da igreja do Constantino, vinha lá fotografia de um local cheio de fogo, um demônio com rabo e chifre, um tridente, um garfo, espetando nas vítimas, estavam lá no fogo se queimando. Quer dizer, são os cristãos que não obedecessem à herança do Constantino iam para o inferno, um lugar cheio de fogo. E aí as outras religiões, depois do adultério, cada um inventou um novo sistema de chantagem para amedrontar. E no século VI, para completar mais ainda, o imperador Justiniano, eu volto a falar tudo de novo, porque eu sei que a maioria não sabe, e é novos ouvintes. Então, o imperador Justiniano, obediente à cortesã com quem ele se casou, a Teodora, ele mandou suprimir da doutrina que ainda o que sobrava do que eu ensinei, a pré-existência da alma. E daí para frente, convencendo todos os católicos que ninguém vive mais, ninguém reencarna, ninguém renasce, morreu uma vez só, então tem que pagar todos os pecados nessa vida para não ir para o inferno. Então tem que dar bastante dinheiro, pagar indulgências para não ir para o inferno. Assim por diante, o santo é tão nojento. Inclusive, sem contar que depois vem a Inquisição, que os herdeiros do Constantino fizeram a Inquisição, mataram tanta gente na fuga da Inquisição. Jordano Bruno foi assado ao vivo na fuga da Inquisição. Enfim, quem for estudar a história, se tiver estômago, estude e veja o que sobrou, né? Tenho toda a minha paz. Samuel de Crucilândia, Minas Gerais. Gostaria de saber por que nunca somos satisfeitos com o que temos. Interessante. Interessantíssimo. A ambição é um saco sem fundo, já dizem alguns, né? As pessoas estão sempre querendo mais e mais, e a posse é o túmulo do desejo, né? Então, quando elas conseguiram, o que quer dizer? Querem mais e mais. Por quê? Estão sempre insatisfeitos porque não se conectam, não se tornam uma simbiose, não se tornam com o Senhor da vida uma simbiose. Não se harmonizam com Ele, não pedem para Ele a bênção, a proteção, porque só Deus, só Ele pode dar paz, alegria, satisfação para qualquer um. Estou falando da parte do Senhor da vida e do destino, o único ser incriado, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, o único Senhor do universo, o Deus Todo-Poderoso. E nós estamos falando de um Deusinho que tem mãe, que ensinaram os herdeiros do Constantino, ensinaram a dizer que Deus tem mãe. Então quero deixar bem claro que é o Supremo Criador, esse só Ele te dá para qualquer um de vós a satisfação, a alegria de viver, tudo. Depende dele. Não que ele nem está pedindo isso de ninguém. Ele apenas dele jora a alegria, a felicidade, o bem-estar. Criou leis tão perfeitas que eu não preciso castigar ninguém. É mentira que Deus castiga. É um equívoco bíblico, inclusive, porque Deus é perfeito, Ele criou leis perfeitas. Imagina se Deus descer das culminâncias do seu reino para castigar um assassino, um bandido. Não, Ele criou leis perfeitas e todos que praticam atos fora da lei, atos delituosos, estão enquadrados na lei. E Ele faz justiça na terra. Tenham todos a minha paz. Sabrina, do Rio de Janeiro, pergunta o que é que o senhor acha do casamento de homem com homem e mulher com mulher. Não existe casamento, existe união. Assim, agora a palavra casamento é um atropelo etimológico. Dizer que um homem pode casar com um homem. Então pode haver uma união, podem se amar, se gostar e viver juntos. Agora, e até por motivos econômicos, oficializar a união consensual entre eles. Agora, casar mesmo, etimologicamente, casar quer dizer casal. Uma galinha e um galo formam um casal. 2 galos não dão um casal. Uma vaca e um touro, um casal. Um homem e uma mulher, um casal. Não estou falando que sou contra, estou só explicando que etimologicamente isso é um atropelo. Então, se dê a palavra certa na coisa certa. Agora, o que eu acho da união entre pessoas do mesmo sexo?
eu respondo a ele e a todos os que me ouvem, numa só pancada, da parte do meu Pai Senhor de Deus, o que é pecado. Porque se ele quer que eu saiba, eu quero saber se é pecado ou não é pecado. Então eu explico da parte do meu Pai Senhor de Deus o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que fizeres que faz mal a ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal nem a ti nem aos outros, não é pecado. Então é pecado um homem querer usar o outro homem na cama se o outro não quis. Se o outro não concorda. É pecado uma mulher também obrigar. Não, agora se dois homens sentem alguma afeição, porque a carne é fraca. A carne, todo mundo está correndo o risco de ser enfraquecido pela carne. Não, a carne é fraca, eu já falei há 2 anos que a carne é fraca. Então, daí, se alguém sente vontade de estar relacionando-se com outro, com alguém do mesmo sexo, e não há nenhum perigo de prejudicar ninguém, daí é pecado. Então, se eles se encontram e querem viver juntos, contar que não seja em público, daí já é pecado. Daí já é pecado grave. Tem, na vida privada, o que 2 pessoas fazem, se não se sentem mal, e depois ainda vão orar ao Senhor para se sentir melhor ainda, pronto. Essa é a minha opinião. E nos tempos atuais, e sempre existe, os detalhes, quero informar que agora que a coisa está mais assim, vindo à tona, não estão saindo do armário, mas sempre existiu o homossexualismo, tanto homem com homem, como mulher com mulher. Ou então, o que vocês pensam que as mulheres faziam lá no harém de um Salomão da vida? 1000 mulheres, 100, 200 mulheres. Ela tem um momento de lazer dela, independente disso. Isso meu pai já me mostrou desde sempre como é que funcionava. Tenham todos a minha paz, meus filhos. Arthur de Porto, Portugal. Todos temos anjos da guarda? O nome do impacto dizem que é anjo da guarda, tem outros que dizem que é anjo de luz. O nome, a nomenclatura não altera nada. Todos os seres humanos podem sim, de acordo com... Porque tudo depende de vibrações, tudo depende de energias. Anjos são espíritos, energias. Então, tudo depende de uma pessoa que está bem na vida, está bem, com boas intenções, os espíritos do bem energético podem se acercar e até aumentando a felicidade, o bem-estar e até o poder de cada um que estiver em harmonia. Então, não vamos deixar anjo, querubim, tudo isso aí é nomes. Um anjo de luz é uma energia de luz, um conjunto de energias que nome. Mais alguma pergunta? Marcos do Ceará. Pecado é bom, a consequência que é ruim. O que você acha? Depende da ótica que se olha, né? Que às vezes a pessoa pode achar que pecado é bom. Por exemplo, o pecado da gula, né? A pessoa come, né? Uma coisa ela gosta muito, né? E daí depois, é claro que ela deforma o organismo dela, o corpo dela, depois ela se transforma, sem querer ofender ninguém, se transforma num mero carregador de banha, né? Então, por isso é melhor regular, dominar o garfo e não ser escravo do garfo. Dominar o apetite. De novo, entra o Senhor. Se possível, sempre que pode, antes de eu comer, pede uma bênção ao Pai, ora ao Pai. E daí tu vai ver que tu vai frear o teu apetite, vai comer daí só o que é necessário para o bem-estar, para a saúde do teu corpo. Agora, eu sei que isso é muito difícil, a pessoa ver uma comida. Inclusive, eu dou um conselho. Repete a pergunta. Pecado é bom, a consequência que é ruim. O que você acha? Pois é, então está concluindo. A consequência, eu estava falando de comida, né? Que é um dos pecados, o pecado da gula. Né? Então, o problema é todo evitar tudo aquilo e que não é bom, não. A pessoa pensa que é bom, ela se engana. Se engana de fazer que isso é bom. Mas a maior prova de que não é bom, a falar da gula e outros pecados, é que depois tem o preço. Então, se a pessoa se liga, se ela se conscientiza do preço que vai pagar, aí ela já não tem tanto prazer, não tem tanto gosto em praticar o ato que comumente se convencionou chamar pecado.
E ainda reitero uma vez mais para os que estão me ouvindo, novos ouvintes, se tem novos ouvintes, que pecado é tudo que fizeres que faz mal para ti ou a outrem. Tudo que fizeres que não faz mal a ti nem aos outros não é pecado. Fumar é pecado, faz mal para ti e para os outros. Embriagar-se é pecado. Odiar é pecado, invejar é pecado, orgulho também é pecado. Tenho toda a minha paz. Demétrios de Jacareí, São Paulo. Por que os padres de hoje em dia estão cada vez mais preguiçosos? Padre? É porque eles foram treinados para não fazer nada. E daí, como agora também diminuiu bastante os súditos, né? Está diminuindo cada vez mais, eles ficam com preguiça. Né? É isso mais ou menos, né? Porque não, eles não acostumam, agora eles não têm mais tanta ocupação. Um padreco antes tinha que fazer um monte de reuniões, tinha que fazer muitos batismos, tinha que fazer um confessionário, ficava uma fila lá esperando para contar os pecados. Agora muita gente não quer mais contar pecado, não, tem uns que preferem não contar. E daí então diminui o trabalho, porque o trabalho mais chato, mais adoroso do padreco, eu sei porque eles me confessaram, a parte mais chata da profissão deles era ouvir pecados. Às vezes tem a pessoa com bafo de onça, ele tem que sentir o cheiro e tudo. Eu sei porque eu tinha um filho de Deus no México, Padre Camacho, que foi veras esse viu quem sou, estou no meu aliado lá, que Deus o tem em sua santa paz, já era de casa. E ele contou para mim que a coisa pior que tem quando botaram ele de castigo a ser confessor na Basílica de Guadalupe, aí que ele viu por que era castigo. Tinha que ficar o dia inteiro sentindo o bafo dos que vinham lá, né? Enfim, eu não vou nem entrar em mais detalhes, mas é muito horrível, sim, escutar todas as coisas que a pessoa fazia de errado na vida, ou que achava que estava errado, tinha que descarregar na orelha dele. Tenho toda a minha paz. Ayrton, Curitiba. Aonde tem na Bíblia que o Cristo viveria em carne aqui na Terra nessa época? Não tem que eu viveria em carne aqui, né? Mas está na Bíblia que eu disse, que eu falei, até na última ceia já falei, na última ceia eu disse, que ele escute bem, doravante não beberei mais do fruto da videira, a não ser novamente convosco no reino de meu Pai. Que eu não ia beber mais do fruto da videira, porque eu ia ser crucificado. E eu disse, a não ser novamente no reino de meu Pai. E aqui é o reino de meu Pai, o reino de Deus. Aqui sim, eu tomo um copo de vinho antes de dormir. Pronto. Então, quer dizer, eu e os meus filhos aqui também tomam vinho, um copinho de vinho, porque afinal de contas, cumpre-se até isso que eu falei. Meus filhos, que eu me refiro, filho do coração. Para mim, meus filhos são aqueles que sabem quem sou. E quem não sabe quem sou, por favor, não se ofenda, mas ficam mais no nível de bastardo. Tenho toda a minha paz. Júlio, de Araraquara, São Paulo. Henri, qual pecado não tem perdão? Pecado que não tem perdão? É. Não tem muito pecado que não tem perdão, né? Não só. Né? Só que quem julga tudo, preste atenção. Vamos ver que ele preste atenção no que eu falo. Na Bíblia está escrito que Deus castiga. Também já vou lembrar uma vez mais, fique atento nisso aí, que eu ainda vou falar dessa pergunta. Fica aí. Uma vez mais, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charada. Só o Altíssimo pode dar vida para aquelas letras mortas. E só com a anuência do Pai Eterno Altíssimo é que podereis assimilar, só Ele pode vos dar luz para assimilar o que lá está escrito. Se alguém for ler a Bíblia por conta própria, sem pedir ajuda do Pai, e considerar tudo que está lá, pode se tornar um assassino, porque lá na Bíblia está escrito que Josué, por ordem divina, matou mulheres e crianças e mandou matar. Então tem que pedir ao Pai a assimilação, a compreensão. Muito bem, volta a pergunta agora, eu quero continuar. Tá. Qual pecado não tem perdão? Justamente, então, e agora vamos ver quais os pecados que não têm perdão. Porque todos os pecados graves não têm perdão, mas não é Deus que castiga, não. Quando uma pessoa mata a outra, é um pecado que não tem perdão. Daí depois, mesmo que ela não pagar aqui agora, ela reencarna e depois ela vai ter que, quando ela volta, porque é obrigada a voltar. Aí ela vai ter que, às vezes ela está muito feliz, o chefe de família não demora
leva um tiro ou tem um derrame fora da hora para pagar aquela dívida que ele deixou. Então, os pecados que não têm um perdão são aqueles que não tem como se escapar, né? Os crimes bárbaros, né? Então, tem pessoas que têm que voltar sempre de novo, só para pagar o débito. Uma vida por uma vida. Matou 10 pessoas, tem que voltar 10 pessoas aqui, reencarnar e desencarnar acidentalmente. É mais ou menos isso. Agora não tem um pecado específico, né? Odiar é um pecado gravíssimo. Quem odeia fica doente, depois pode ficar até com câncer, qualquer doença no âmbito da metafísica. Tenho toda a minha paz. Pessoal, informem suas localidades, seu nome ou pseudônimo, se tem alguma pergunta direcionada ao INRI, coloque na rede social que vocês estão conectados, por gentileza, no chat. Ana de Belém do Pará. INRI, me diga como conseguir superar o fim de um relacionamento. É uma coisa difícil, mas não é impossível. Primeira coisa, a partir do momento que alguém tomou a decisão, primeiro, se alguém tomou a decisão, esse alguém já decidiu, não vai ser uma coisa definitiva. Às vezes tem essas coisinhas que acontecem entre casais, que faz um de conta, mas é apenas para mexer com os sentimentos. Mas quando é uma coisa decidida mesmo, a melhor coisa que tem para se livrar do pesadelo de um término de uma relação amorosa é voltar para o Senhor do Amor. Vai lá falar com o Senhor do Amor, o dono do amor, o amoroso supremo. Pede para ele, pede para o Supremo Amor. Ele é o amor supremo. Ninguém na terra, não existe ninguém com tanto amor para dar como Deus. Então pede para ele vai te dar um conforto, ele dá um bem-estar, mas não uma só vez não, tem que ter umas 2, 3 vezes na oração até sentir que fosse ouvida. A oração mais forte, mais poderosa que pode fazer para ter essa comunhão com ele é o novo Pai Nosso. Eu vou ensinar e ainda concluo a resposta. Preste atenção. Ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Então tu está cortando um relacionamento amoroso, então vai, invoca o Senhor do amor, e daí mais uma vez, agora, por um instante, a discípula assim, vai explicar onde pode localizar, porque eu sei que numa vez só não vai aprender. E eu ainda continuo falando mais umas coisas. Pessoal, se vocês quiserem aprender a fazer a oração Novo Pai Nosso que o INRI acabou de proferir, acessem os sites inricristo.org.br ou inricristo.net, que está disponível lá, e também no bojo do livro Despertador Explosivo, tá? Baixem graciosamente lá no site inricristo.org.br. Aprendam a oração e também outros ensinamentos de Henri Cristo. Então, só para concluir a pergunta dela, daí depois disso, ela fazendo isso, para não ficar com nenhuma sequela, se digamos que ela não foi ela que tomou a iniciativa da separação, para não ficar doente, não tem nem problema, vai para o pai. Aí depois que encontrou a paz, não tenha pressa. Se é para ter uma nova alma unida contigo, porque não era amor, quando separa, não tinha amor. O amor verdadeiro não se separa jamais. Eu vi muitos casais que se amavam de verdade, o homem morre, ou a mulher desencarna, né? Mas o outro não quer mais saber de cônjuge. Por quê? Porque a separação foi só física, o espírito continua unido. Isso vi muitos casos assim. Né? Quando há amor, e daí a pessoa não tem mais vontade de se juntar com outra pessoa, porque o amor continuou. Né? Então tá, tem toda a minha paz. Qualquer coisa, pergunte. Leandro, de São Paulo. INRI, os alienígenas já estão na Terra? Alienígena? Não, tem muito alienígena na Terra. Alienígenas, até disfarçado em cachorro, em gato, em qualquer bicho, hein? Porque alienígena, desde que ele está pensando, não existe. Então, existem espíritos
que incomodados e atormentados, que se incorporem a algum animal. Entende? Agora, ele está se referindo aos ET, né? Pois é. Esse não existe. Isso aí, um dia ficará provado o que eu estou falando. Né? Um dia todos saberão que isso foi uma coisa, uma fantasia. Vamos lá. João Carlos de Brasília. Gostaria de saber quem está certo, católicos ou evangélicos, com relação ao batismo. Bom, o batismo, católicos, evangélicos, batismo é uma questão, eu entendo o significado do batismo, tem um lado metafísico, espiritual, é um corte com a vida anterior, mas não importa, qualquer um fizer o batismo, e aqueles que são batizados e queriam ser batizados. Agora, quando é batizado inconscientemente, sem saber, criança, não tem valor. Adulto que quer ser batizado, dá resultado, sim. A pessoa começa um novo tempo, uma nova vida, sem se deixar afogar numa piscina. Você pode batizar e gosta tanto. Tem que ter cuidado, né? Mas tem toda a minha parte. Antônio de Curitiba, aliás, Ayrton de Curitiba, pergunta se o senhor morrer, vai ressuscitar no terceiro dia? E se isso não acontecer, do senhor conseguir ressuscitar? Ele está com vontade de saber. Fique sabendo, ele, todos que me ouvem, que eu não vou morrer. Eu não morri, nem vou morrer. Eu desencarnei. E quando eu desencarnei, meu corpo foi devolvido para a Mãe Terra. O José de Ayrton até me deu uma sepultura anônima, depois que ele viu que aquela sepultura primeira estava sendo ameaçada de vândalo, na sepultura anônima, eu fui descansei eternamente, até reencarnar. E sobrou na sepultura, aquela sepultura pública, tão somente um lençol onde estava envolto, que hoje se chama Sudar, quer dizer, lençol do suor. E daí, então, repete a pergunta. Se o senhor morrer no terceiro dia, se o senhor irá... Sabe uma pergunta, mas tudo bem. O senhor vai ressuscitar. Primeiro, não vou morrer, não vou ressuscitar. A doença, eu não ressuscitei. Eu ressurgi, reapareci. Ressuscitar é uma pessoa que a carne morreu e ela não existe isso. Em estado de catalepsia, você está em estado de catalepsia, e depois voltar ao normal. Vejo, às vezes, volta e meia, eu vejo ainda, vi esses dias uma mulher no caixão, na hora do velório lá, e ela levantou e falou, então, está em estado de catalepsia. Agora, morrer mesmo, desencarnar mesmo, não volta. O sangue coagulou, meu filho, ninguém faz ele voltar a funcionar. Tá? O sangue é onde reina o Senhor da vida, onde ele é onipresente. Né? Então, diga para ele que ele vai orar ao Senhor. Aliás, eu digo eu aqui, ora ao Senhor, ele te livra de qualquer fantasia. Pede ao Senhor no quarto, a porta fechada, ora ao Pai, Ele vê e te abençoa. Tenho toda a minha paz. Pessoal, informem suas localidades. Priorizamos as pessoas que informam suas localidades, seu nome ou pseudônimo e direcionamos suas perguntas ao INRI, tá? Por gentileza. Paulo de São Paulo. Ateu que é bom e caridoso vai para o paraíso? Ateu, que o ateu verdadeiro é aquele que não acredita nesse deusinho que inventaram. Então, quando não acredita no deusinho inventado, ele é ateu graças a Deus, que ele está apto a descobrir o Criador Supremo. O único ser incriado, você vê que não tem mãe, o único incriador, não tem mãe, o único eterno, o único ser digno de adoração e veneração. Então, quando ele descobrir Deus verdadeiro, aí ele vai se regozijar e até se sentir abençoado por ter sido ateu. Do que ficar seguindo. Esses deuses de idolatria, esses deuses de estátua, esses deuses que tem falando de estátua, de novo, por ordem de meu Pai Senhor Deus, lembrados que me ouvem, que a estátua, por ser cega, não pode ver a miséria e a desgraça do povo. Por ser surda, não pode ouvir o clamor do povo. Por ser muda, não pode interceder junto ao meu Pai Senhor Deus a favor de quem quer que seja, nem tampouco proferir palavras de bênção. Ela é cega, muda e surda, ela é estatizada. Né? Então não deve ter tempo com estátua, e sim pedir ao Pai diretamente. Quem fez essa coisa? Paulo de São Paulo. Tá.
Ele perguntou se ateu que é bom e caridoso vai para o paraíso? Não precisa, não é por ser caridoso, bom, e sim porque ele não seguir, não adorar ídolos, já está com meio caminho andado, e sendo ainda de quebra de boa vontade, bom coração, mais ainda ele está abençoado pelo Senhor, porque o Senhor vê tudo. O Senhor sabe quando uma pessoa é ateia ou ateu, porque não quer adorar uma estátua e não quer adorar ou venerar um deusinho que tem mãe. Tenham toda a minha paz. Tiago Risotto, de São Paulo. Por que o Senhor está em um trono? Cadê a humildade? É que ele lendo a Bíblia mais ele vai compreender. Eu não fiz esse trono. Fui um servente de pedreiro, servente de pedreiro que é inspirado por Deus que fez esse trono. E meu pai disse que sim, que eu tinha que sentar nele. Né? E esse que fez essa pergunta, cadê a humildade? Fique sabendo ele que a humildade não se manifesta através de uma cadeira ou de um trono. A humildade, aliás, eu não sou humilde. Eu sou obediente ao meu pai. Diante dele eu sou eternamente humilde. Mas se eu for humilde diante dos pecadores, diante dos chantagistas de Deus, diante dos evangélicos que são escravos do chantagismo de Deus, eu estou frito. Então tem que exercer a autoridade que me foi imposta pelo meu Pai, Senhor e Deus. Então, se eu fosse humilde, meus filhos, eu nem estava aqui falando com você. Que é isso? Quando eu pratiquei o ato libertário, na minha longa caminhada sobre a terra, eu tive que exercer a autoridade nas praças públicas, senão eu seria engolido. Não, meu pai disse que de vez em quando preciso, por isso que aqui nesse trono que ele falou tanto, está aqui, ó, Leão, Agnus Dei e Leão de Udai. Leão e Cordeiro, que está na Bíblia. Está lá na Bíblia. Então, Leão, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus, Agnus Dei e Cordeiro de Deus. Humilde, sim, diante do meu pai, isso, amigo, simpatizante, amável, com os que são humildes. Agora, quando alguém vem irreverente, aí o leão de Judá quer que fala com eles. E ele desconhece que está em uma passagem, no Apocalipse, que está previsto o seu trono, e que o Senhor andou por toda a terra só com uma sandália e sem depender de ninguém. Está muito bela de fundo, só sei dizer para ele que a pessoa que fez essa pergunta, inclusive ela vai experimentar ainda na carne o que é humildade para entender o que ela me perguntou. Ela vai sentir na carne, vai sentir a necessidade vai dizer, eu estou falando o que eu estou vendo. Que aí ela vai dizer, olha, por que eu fui falar essa bobagem? Né? Imagine só. E além de tudo, para completar ainda, o que eu falei há 2000 anos? Doravante não beberei mais do fruto da videira, a não ser convosco novamente no reino de meu Pai. E esse aqui é o reino de meu Pai, o reino de Deus, entende? Que foi instituído a duras penas, dia 28 de fevereiro de 80, dentro da Catedral de Belém do Pará. Eu fui detido, fiquei 15 dias lá na prisão, recebendo pessoas que não tomam bênção, militares, e depois ficou provado lá, as autoridades viram que eu não precisei de nenhum advogado. Tá? Pode ver. Aliás, mostra onde está a história, para todo mundo saber. Aliás, tem muita gente de Belém do Pará aqui no chat. Eu vou mostrar aqui para eles o livro da capa tá aqui, aí você mostra o detalhe. Tá. Pessoal, aqui tem a história completa. Belém do Pará, 28 de fevereiro de 82. Eu tinha mais de 10 mil pessoas comigo, que nem coube todos dentro da catedral. Vamos, aí você vai colocar lá? Vamos colocar na tela ali, pessoal, algumas imagens e vocês podem baixar gratuitamente as fotos, tá? Está lá no site henricristo.org.br. Vamos tentar mostrar aqui algumas ilustrações do dia histórico de Henrique Cristo lá em Belém do Pará, que muita gente desconhece o que ele fez em Belém. Até essa nova geração de Belém, não sei se sabe a fundo o assunto, né, senhor? Lá ele dentro da catedral, com mais de 10 mil pessoas, pessoal. Vejam mais detalhes lá no livro Despertador Explosivo, volume 1. Está disponível no site henricristo.org.br ou henricristo.net. Gratuitamente. Gratuitamente. Fotos inéditas e também boicotadas pela mídia internacional.
Bem, qual é a outra pergunta? Só voltar então as máquinas. Vamos voltar. O pessoal acessa lá e verifique no site maiores detalhes. Próxima pergunta é: olá, me chamo Admar, sou de Maraã, Amazonas, e pergunto qual é a sua opinião acerca das igrejas pentecostais e neopentecostais? O senhor aprova o que eles fazem? De novo, dá para ver que é um novo ouvinte, né? Sim, Porque eu já novo falei ouvinte, muito sobre isso. Pentecostal, não pentecostal, tudo igreja fundada por falsos profetas. O Lutero fundou a igreja dele, luterana, com uma herança que ele pegou do imperador Constantino. Né? Tudo bem, ele ainda achou, ainda tinha um resquício, tinha algum vestígio da doutrina minha que eu deixei, que era chamada doutrina cristã. Agora, esses pentecostais, eles não têm nada a ver, não tem nada, a única coisa que eles têm legítima, verdadeira, é a ambição de fazer a chantagem dele. É isso que eles querem, é isso que fazem. Por isso essa pessoa está perguntando, que ela deve ter visto tem umas coisas muito erradas lá. Né? Então, só quem quiser ostentar o título de evangélico que vai continuar com eles. Por que evangélico? Evangélico é uma pessoa que quer se comportar como um jegue e que o pastor usa ele como jegue. Ela não é evangélica, ela é evangélica, ela se submete ao falsário que usa o evangelho para dominá-la e transformá-la num jegue. Pronto, evangélico, quem quiser ser, continua dando o dízimo do salário do pastor, fique à vontade. Só que eu estou avisando que meu pai não recebe nada. Meu pai não depende dessas misérias, dessas chantagens. Meu pai jamais permitiria, tá? Jamais permitiria que um servo dele fosse cobrar o dízimo de um operário que trabalha de sol a sol no final do mês, tem que dar 10% do vagabundo desse. Antes de pagar o aluguel, a comida, tem que dar 10% do barato. Não vou nem mais, já estou cansado. Faz mais de 40 anos que eu falo isso, sempre que surgem novos evangélicos. Tenho todos a minha parte. André, sou do Rio de Janeiro. Como faço para virar seu discípulo? Simples. Se pode vir de onde, avião, vem falar comigo, conversar comigo pessoalmente. Ninguém pode ser meu discípulo sem ter um colóquio pessoal. Seja bem-vindo, não custa nada, não cobra nada de ninguém. Pede para a assessoria que dia pode ser, tem que ser um dia previamente agendado, né? Porque pode chegar aqui, eu não estou aqui. Pode chegar aqui, eu estou com reunião de mídia, não posso falar. Então aí, cada um... Eu já falei sobre isso há 2 minutos. Falei que a porta era estreita, a porta do reino de Deus. Então tem primeiro que passar pelo processo de comunicação. Quem tem boca não precisa nem arrumar, pode vir para cá. Né? Diria um ditado popular antigo: quem tem boca arrumar, quem vem em boca vem aqui na Nova Jerusalém, em Brasília, vem me encontrar, que tenham toda a minha paz. Pedro de Alagoinha, o que você acha dos testemunhos de Jeová? Eu acho eles muito maliciosos, muito maldosos. Não aqueles que batem na porta de 2 em 2, aqueles são os coitados. São manipulados, são escravos. Tem que sair de casa de todo, bater na porta. E daí, então, agora, quem fez os dons que se chamam de anciões, né? Esses são os líderes. Eu já vi algumas comissões de alguns ex-anciões que descobriram os podres, ou pelo menos resolveram deletar. Mas isso é uma praga que existe não só aqui no Brasil, tem em todo mundo. É uma praga. A pessoa já pensou ter que sair de sua casa e em trabalho, às vezes tem que ir um dia da semana e bater porta dos outros, para fazer as pessoas, igual os mormons também. São outros coitados, esses que vão bater porta são os coitados. Agora, o chefe lá, aquele que manipulou a cabeça destes, é que é o safado. E daí fica querendo sugar as parcas economias dos trabalhadores. Tenho toda a minha parte. Anderson Pinheiro, de Belém do Pará. Qual o nome verdadeiro de Deus? Não, o Senhor disse: eu sou o Senhor, este é o meu nome.
Não darei a outra minha glória. Aos ídolos. Não consentirei que se tribute aos ídolos o louvor que só a mim pertence. Então, só a Deus devemos louvar. Esse seria o nome. E, inclusive, na França, ninguém chama um homem de Senhor lá. Eles chamam de Monsieur. Senhor é só Le Senhor. Interessante. Eu vivi lá 7 meses e eu achei muito interessante isso, que eles não chamam um homem de Senhor. Mas, enfim, mas tudo bem, não tem nada contra de chamar alguém de Senhor. Só que sabendo que o Senhor dos Senhores, o Senhor dos exércitos, o Senhor do destino, o Senhor da vida, é o Criador Supremo, o Altíssimo. É incriado, né? Senão... É o único ser incriado. Inclusive, é bom lembrar de novo, para aqueles, vamos aí, aqueles que estudaram, pelo menos, aqueles que, pelo menos, algum dia olharam um dicionário. E se não olharam, vão olhar agora, quando terminar a audiência. O que quer dizer incriado? Aí não pode mais acreditar Santa Maria, Mãe de Deus, os que têm, pelo menos, estudo, que são letrados, sabendo que Deus é o único ser incriado. Imagine se ele tivesse uma mãe, quem seria o pai dele, então? Então, a mãe de Deus é Maria, e o pai é o quê? José é pai de Deus. Pense nisso. Que absurdo, que aberração. São todas as porcarias que o Constantino deixou de herança para os que continuam ainda na cegueira, chamando Deus de filho da Maria. Ah, se estão se referindo que porque ela foi minha genitora, pois eu nunca disse que sou Deus. Portanto, até na última hora, eu invoquei o Pai e disse: Pai, me abandonastes, em tuas mãos entrego o meu espírito. Falei, se eu fosse Deus, com quem eu falei aquela hora? Aí está a prova que eu nunca disse que eu sou Deus. Então, cada um deve meditar um pouco, e se quiser proteção lá de cima, tem que invocar o Pai. Ele é o Senhor da vida, do destino. Enfim, ele é o todo. Tenho toda a minha paz. Quem mais pergunta? Natanzinho, de Manaus. Quem? Natanzinho. Natanzinho? É, deve ser Natan o nome dele. E o que me diz sobre a vida pós a morte? Como eu já disse várias vezes, a morte é uma palavra muito macabra, muito sinistra. Ninguém morre, desencarna. Saem do corpo, desencarna. Existe o passamento. O passamento quer dizer que o espírito passou, saiu do corpo, e o corpo vai para a Mãe Terra. Mas já que insiste em falar morte, né? Então a vida após a morte depende de quem é o privilegiado que desencarnou, que morreu. Se ele desencarnou tendo feito boas obras, se ele tem sido uma pessoa do bem, então a vida dele é muito boa. Pode até voltar para a origem, que é o Pai. Agora, se ele pecou, se ele cometeu muitos pecados aqui na Terra, ele fica aqui com status de alma penada. Aí depende de cada indivíduo. Por isso que eu não posso falar de todos, eu posso falar como é para uns e para outros, né? E quero avisar uma vez mais que quem não quiser servir de encosto, receber um encosto, de servir de cavalgadura, não invoque os chamados mortos. Se invoca os chamados mortos, um deles que está cheio de débito, porque só atendeu o chamamento aqueles que não conseguiram subir. Então, cheio de débito, vai usar o corpo daquele que invocou como cavalgadura para dividir a purgação. Por isso que eu sempre recomendo, não invoque os chamados mortos. Deixe eles irem adiante. E siga o teu destino aqui na Terra. É pecado grave e o pagamento do pecado é servir de cavalgadura para uma alma penada. Tenho dito. Tenho toda a minha parte. Mário de Portugal. Boa noite. O que o Senhor tem a falar do profeta Paulo e os apóstolos? Eles obedeciam ao Senhor? É o Paulo, né? O Paulo é o primeiro falso profeta da era cristã que confessa. Depois vieram os outros, os seguidores dele. Mas ele confessou que é falso quando ele disse em Romanos 3, versículo 7, se com as minhas mentiras enalteço a Deus, por que me julgais pecador? Olha só. Romanos 3, 7. Ele disse que mentia. Então, o que é um falso profeta? Um mentiroso. Então, ele mentia e quem obedece, quem segue ele, é escravo de um mentiroso. E ele conseguiu uma legião de escravos. Acho que os evangélicos, a maior parte deles são escravos.
E discriminava as mulheres, hein? Aí discriminava as mulheres, aí disse que a mulher tem que ficar calada, né? E parece que ele era meio sócio do Chico Anísio, que o Chico Anísio foi um humorista muito inspirado, muito querido aqui no Brasil, que ele dizia calada, brincando. Agora, Paulo disse que a mulher tinha que ser calada na igreja, não podia falar. E às vezes eu vejo, assim, algumas mulheres se dizendo bispas, né? Sacerdotisas, e usando ele, inclusive, como uma espécie de fonte de inspiração. Eu fico vendo como as pessoas estão tudo de cabeça para baixo. Bem, qual é a outra? Marcos Aurélio de Brasília. Me responde por que minha vida financeira está uma zona. Certamente, eu sei o que ele quer dizer, mas eu não entendi. Certamente ele andou dando um descuido. Porque quando a pessoa se descuida, daí nada mais dá certo. A gente tem que ir aqui pessoalmente para eu poder melhor explicar para ele, pedir uma bênção. Mas se ele não quiser vir, basta ele fazer o que eu vou dizer agora. Não precisa, a minha resposta eu dou na solução. Que ele vai para o quarto dele, invoca o Pai Celeste, em segredo, como eu falei há 2 anos, está em Mateus 6, versículo 6, invoca o Pai, pede ao Pai proteção, inspiração, pede ao Pai solução para a vida dele voltar ao normal. Pronto, ele quiser pode aprender a orar um novo Pai Nosso, que eu já expliquei ainda há pouco, e que assim não é assim, já mostrou que pode encontrar. Quer que fale novamente? Fale, Pessoal, quem quiser aprender a fazer a oração Novo Pai Nosso, que o Henri acabou de mencionar, vão saber, inclusive, o porquê Novo Pai Nosso, com riqueza de detalhes, está lá explicado lá no site henricristo.org.br ou henricristo.net e também na literatura da Souch, o Despertador Explosivo, tá? Tem o volume 1, que contém a história do Henri desde a infância, tá? E o 2 contém a doutrina do Henri, incluindo o Novo Pai Nosso. Vocês podem baixar graciosamente lá no site, pessoal. Deixa eu ver aqui. Sidney, de Cascavel, Paraná. Por que as pessoas estão mais frias? Até isso, eu falei há 2 anos. Eu disse que a caridade esfriaria. E as pessoas ficam mais frias, elas também se tornam menos caridosas. Né? E estão mais frias porque elas estão sentindo que as pessoas que estão mais frias são as que estão muito desconfiadas, que estão vendo as coisas acontecerem de repente. E elas tentam se proteger. E aí isso atinge, às vezes, até pessoas do ambiente social. Então, uma pessoa de boas intenções vai falar com uma pessoa dessa quando ela está com receio de tudo. Então, aí é isso. Mas qualquer pessoa que quiser manter-se equilibrada, manter-se protegida, de novo fazer aquilo que eu acabei de dizer. Estabelecer a simbiose com o Criador Supremo, fazer uma oração 3 vezes ao dia, principalmente de noite, antes de dormir, orar o Novo Pai Nosso, e de manhã ao levantar. E durante o dia, a primeira oportunidade, de preferência, que puder sozinho orar ao Pai no quarto, porta fechada, como eu falei, e está em Mateus 6, versículo 7. Vou responder mais uma pergunta, depois eu vou... Max, do Paraná. Onde está Lúcifer? Bem, há quem diga que ele está no Vaticano, diz que tem até a imagem dele lá e tudo, que produziram imagem. Existe Lúcifer nas igrejas, e uns dizem que ele é um anjo de luz, Lúcifer, e outros dizem que ele é um demônio. Né? Mas, em verdade, eu vos digo, não existe nenhum demônio, ninguém de carne e osso. Não existe. Todo espírito demônio é um corpo energético negativo que ele produz obras malevolentes. Agora, se ele não estiver num ambiente negativo de pessoas propensas a violar a lei divina, pessoas propensas a fazer o mal, ele não é mal. Porque ele fica sem poder, ele é um corpo energético, ele fica sem poder fazer nada contra ninguém. Ele só consegue agir quando encontra
território fértil, quando encontra pessoas vulneráveis. Então ele vai atuar. E é isso. Bem, eu vou agora pedir ao Pai uma bênção. Posso fazer mais? Vai, mas... É um rapaz de Belém. Tá Vai. muita gente de Belém aqui. Então, pessoal de Belém, Muita gente. sejam bem-vindos. Uns não deu tempo nem de passar. Também e ler. Inclusive a Ana mencionou, a Ana que fez uma pergunta há pouco, ela não sabia do ato libertário. Pois é. Então, um dia para eles ir ler e comentar lá em Belém para ressuscitar a cabeça do povo de Belém, que naquela ocasião, em 28 de fevereiro de 82, o Belém parou. Foi um dos dias mais importantes de Belém do Pará. Na véspera, na sexta, só para eles entenderem, já que estamos falando, na quarta-feira, a TV Guajará me entrevistou durante 1 hora ao vivo. Na quarta-feira, na véspera do dia 20 de fevereiro. Na quinta-feira, 2 horas. Sempre fazendo pergunta e pergunta, e tinha um jornalista só para isso. Na sexta-feira, 3 horas. Aí quando eles falaram que eu me entrevistaram 3 horas, aí mandei até comprar com nota fiscal, um bonequinho daquele que pegaria na cruz, mostrar para eles que isso não sou eu. Né? Aí depois eu falei durante 3 horas, na sexta, e marquei um encontro com o povo na Praça Dom Pedro II, que também é conhecido como Praça dos Leões. Pode ver, tem até foto minha lá naquele lugar, que os jornais... Naquele tempo, os jornais principais de Belém eram o Liberal, que até hoje existe, e a Província do Pará, que foi quem mais falou de mim. E tinha a TV Guajará, tinha a TV Liberal, agora não sei quem são, mas eu sei que a Guajará foi comprada por uma igreja e depois fechou. Né? Bom. É o Pietro, de Belém do Pará. Henri, o que devemos fazer para seguir você, mesmo não estando no mesmo estado? Daí onde está, pode ler minha literatura toda, conhecer tudo. Por exemplo, eu tenho em Belém, nesse momento eu tenho um filho que está lá em Belém para me escutando. Que já teve aqui muitas vezes, que ele faz parte do reino de Deus. Eu não vou citar o nome dele, porque talvez não seja conveniente, mas é um engenheiro que já me acompanha há mais de 20 anos, né? Um professor de engenharia. Né? E ele... Tem outros lá também. Sim, tem outros. Eu estou citando ele, que é um, mas tem outros, muitos outros lá. Ele é mais antigo. Ele é o mais antigo. Ele é o mais antigo. Né? Então, e eu não vou citar o nome dele, porque pode para ele não ser conveniente, né? Porque tem os fanáticos, as pessoas que pensam só em coisas negativas, né? Mas ele é um filho de Deus, tá? Qual é a outra pergunta? Então, falou. Era assim mesmo. Era do Pietro, né? E tem outro de Belém que fez outra pergunta aqui também, como fazer parte da equipe, daí não deu tempo de mostrar. Bom, quem quiser vem aqui me visitar, e quem não pode vir, se comunica, lê toda a literatura, porque enquanto que uma pessoa só pode adquirir segurança em relação à minha missão, à minha condição, à minha identidade, quando ela lê a literatura inteira. Daí ela compra, inclusive, a vacina anti-câncer. Né? Lá em Belém do Pará, tem o Dr. Antenor Costa, que tinha câncer no sangue, e o senhor, minhas mãos, o senhor usou para curar ele vinha na prisão, me trouxe um mosqueteiro de rede, que lá em Belém do Pará, na prisão se usa rede para dormir, né? E vinha trazer água de coco para tomar lá, vinha de madrugada para não ficarem perseguindo ele. É um doutor Antenor Costa, que o senhor tem em Santa Paz, mas ele foi um homem que experimentou na carne dele, era um psiquiatra. Né? E, claro que eu tenho familiares lá que devem até escutar o que eu estou falando. Tenho toda a minha parte. Você vai responder mais ou posso Agora dar um pode falar, recado? falei, depois eu vou. Então, pessoal, para as pessoas que perguntam e sentem no coração vontade de criar um vínculo com o reino de Deus formalizado pela Souls, podem fazer suas doações espontâneas através do Pix, pixsouls@gmail.com. Lembrando que Henrique Cristo não pede nada de ninguém, não chantageia o dízimo e não cobra por sacramentos. Reiterando o Pix, para quem quiser fazer doações espontâneas, é pixsouls@gmail.com. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas.
quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para alçar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclementes te açoitares os vendavais da sorte e já não souberes onde reclinar a cabeça, corre para junto de mim. Eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me. Eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis. Quando te debateres no paroxismo da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder às fraquezas de tuas atitudes e às vicissitudes de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo causar aborrecimento, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando a um se oferecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusar a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até mesmo de tuas próprias coisas, quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sobre os brilhantes da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê ao meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse, pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido, para iluminar o meu Pai, instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SUST. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci. INRI é o meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI. INRI, o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz. Quando cuspiam no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem, me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, porque eu vos falo o que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Agora eu vou pedir ao Pai uma bênção. Todos aqueles que querem participar, põem as mãos assim, olhos bem abertos. Os belenenses também que não podem participar da bênção. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino,
do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tu vês. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória, por todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos meus filhos. Até breve e até sempre.